O Nuno fez-me pensar muito sobre o que eu estou a fazer, porque eu, essencialmente, como pintor, sou ilusionista na mente de muita gente, sabe? Pensam que eu estou a fazer ilusões sobre objetos no mundo e blá blá blá, e vocês acreditem mais em qual tipo de pintura em vez de uma outra tipo de pintura. Alguns são mais como os truques, são mais elaboradas e mais perfeitas na ilusão do que outros. Mas algo aconteceu comigo em que recentemente eu percebi que eu pensei que estava a fazer ilusões recentemente, que pintava recentemente ilusões, mas descobri que eu vivi ilusões desde o momento que eu nasci. Isso foi uma elaborada descoberta para mim. E eu vou falar sobre isto hoje. Espero que não comece a chorar. Pronto, espero. Não prometo. Ok. Right. Boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer o convite para estar aqui convosco em Mafra. Irmãos dilectíssimos e vós todos, nos hóspedes muito caros. Um lugar onde o eco do tempo ainda sobe nas pedras e onde as histórias dos templários e dos monges continuam a respirar dentro de nós. É uma honra falar neste contexto e poder partilhar convosco um pouco da minha própria travessia, que, de certa forma, também é uma forma de peregrinação interior. Nos últimos meses percebi que a minha pintura entrou num novo estado. Durante anos, o meu ciclo sebastianismo revisitado girava em torno de uma figura mítica, Dom Sebastião, o primeiro, o desejado, o desaparecido, e de tudo o que essa ausência simbolizava. Esperança, perda, fé e a eterna necessidade humana de retorno. Mas agora algo mudou. Já não sinto que estou a revisitar um mito. Sinto que entrei dentro dele. E como se o espaço do mito tivesse migrado para dentro de mim. Uma paisagem interior, onde o pintor, o corpo e a própria matéria da pintura se tornaram inseparáveis. Quero começar por uma ideia que me acompanha todos os dias no ateliê. A ideia de tema e variações. Descobri, ouvindo o Rachmaninoff, especialmente as variações sobre um tema de Paganini, que a minha pintura funcionava como a música. Há um tema central, neste caso a figura de Sebastião, o corpo caído, o altar, o cão, o espelho. E depois há variações infinitas, improvisações sobre este mesmo tema. Cada quadro é uma tentativa de compreender o mesmo mistério sob uma luz diferente. E tal como na música,
Há momentos da harmonia e da dissonância, do silêncio e da explosão. O pintor, tal como o compositor, vive entre o controlo e o abandono. Essa descoberta conduziu-me a outra, até que a pintura já não é, para mim, apenas representação. É rito. Um rito. Recentemente, compreendi que o corpo de Sebastião não é apenas o símbolo do sacrifício. Ele é o próprio altar. Na série recente que chamo de Corpo Altar, o corpo do desejado tornou-se literalmente a mesa de consagração. Sobre o peito repousam o pão e o vinho, os sinais de comunhão. Mas também repousa a paleta do pintor. E neste gesto, o ateliê transforma-se em capela. O ato de pintar tornou-se uma missa privada, uma tentativa de unir devoção, trabalho e transgressão num só gesto. Mas ainda uma terceira revelação, o que chama de o pintor canibal. Numa das visões mais intensas que eu tive, vi o peito de Sebastião aberto e dentro dele a paleta de cores. A cor nasce do corpo. O pintor alimenta-se da própria carne do mito. É um ato de antropofagia artística. Devorar o próprio sonho para continuar a criar. Parece brutal, mas é profundamente espiritual. É reconhecer que toda a arte verdadeira nasce de um sacrifício interior, da capacidade de se oferecer ao próprio fogo que nos consome. Essa ideia aproxima-me, curiosamente, da tradição templária, onde o rito, o corpo e o espírito estavam ligados pela ação. O cavaleiro é o monge e o monge partilhavam o mesmo impulso. Transformar a matéria através do gesto sagrado. A pintura, no meu caso, tornou-se esse ponto entre a ação e a contemplação, entre a oficina e o altar. O estúdio é o meu mosteiro, é o quadro, e o quadro é a minha tábua de ofrenda. Quando falo de paisagem interior, refiro-me a este espaço onde o mito já não é apenas português, mas histórico. É humano. É o espaço onde todos nós, em diferentes formas, procuramos aquilo que se perdeu. Sebastião, o rei desaparecido, torna-se símbolo da nossa própria exílio interior, da parte de nós que queremos reencontrar. E o ato de pintar é o esforço constante de fazer regressar o invisível ao visível. Talvez seja por isso que o som da música me acompanha sempre. A música ensina-nos a respirar dentro do tempo.
pintura, por mim, é o mesmo, é ritmo, pausa, retorno. Quando ouço Rachmaninoff ou Bach no ateliê, percebo que cada camada de cor é uma nota e que o quadro inteiro é uma sinfonia de matéria. No fundo, pintar é compor. E cada variação, cada tentativa é uma oração em movimento. Há dias em que a pintura me ultrapassa. Há dias em que a pintura me ultrapassa. Sinto que já não sou eu quem conduz o pincel. É o próprio tema que está a pintar a si mesmo através de mim. Nesses momentos entendo o que quer dizer ato de consagração. Não é uma metáfora, é uma entrega real. O sangue, o vinho, o pigmento e a lágrima misturam-se no mesmo plano. O pintor torna-se o celebrante, a vítima e o testemunho do seu próprio sacrifício. Talvez isso soa excessivo, mas é exatamente o que a arte é. Quando se aproxima da verdade. Não é decoro, nem teoria, é experiência vivida, é carne e espírito a arder no mesmo instante. E é esse instante que, no fundo, todos procuramos. Aquele em que o gesto artístico deixa de ser técnico e se torna revelação. Por isso, hoje, aqui em Mafra, este lugar que, como o Tomar, respira pedra e fé, eco e silêncio, quero deixar uma simples confissão. Tudo o que pinto é, no fundo, uma tentativa de acreditar. Acreditar que a arte ainda pode ser sagrada. Acreditar que a beleza ainda pode conter verdade. E acreditar que mesmo no corpo aberto do mito ainda pulsa um coração vivo. Pintar para mim é comer o próprio sonho para que ele continue vivo. E talvez esse seja o verdadeiro ato de fé. Muito obrigado. Será que podia partilhar connosco a sua primeira impressão quando soube sobre o nosso rei Dom Sebastião? Essa questão eu recebi muitas vezes quando eu expus lá no convento, porque a grande maioria dos portugueses que apareceram lá no convento estavam imediatamente intrigados com essa própria pergunta. E a minha resposta é sempre é a mesma. Eu não estava minimamente, durante 30 anos, interessado em Sebastião. Eu estava aqui em Portugal, estava a pintar paisagens e temas inventados por mim, blá, blá, blá. Não, nada tocou-me sobre Sebastião. Mas um dia estava a guardar o rebanho de cabras que eu tinha. Guardador do rebanho, exatamente. E alguém, uma pessoa que eu não conheci, mas que tinha lido um artigo escrito sobre mim num jornal ou na televisão, não lembro-me qual, mandou-me um pequeno livro dele sobre Sebastião, chamado Os Desconhecidos Retratos de Sebastião. E ou no prefácio, ou sobre a capa, ou capa de trás, as primeiras palavras eram
tão chocantes, tão fiquei completamente traumatizado quase. Era o pai dele morreu 18 dias antes de ele nascer. A mãe abandonou-o 3 meses depois. Foi posto nas mãos dos monges até 8 anos de idade. Depois, a avó, Catarina, que mal falava português, só falava prussiano e talvez um bocadinho de espanhol, teve que salvá-lo dos monges, mas também salvá-lo de praga, de plague, peste negra. E que assim foram lá esconder-se, exilados quase, no convento em Tomar. E esta descrição de criancice, infantice de Sebastião fez uma enorme onda de empatia que eu comecei a ler mais e tudo estava explicado. Tudo o futuro dele foi explicado pelas aquelas frases. O pai morreu antes de ele nascer e a mãe abandonou-o pouco depois. Isso foi de tal modo iluminativo para mim que eu fiquei com uma necessidade de saber muito mais sobre ele. Coisa que, no início, quando eu ouvi os portugueses dizer sebastianismo, isso é sebastianismo, blá, blá, blá. Eu pensei, que é? Isso é um movimento político? Isso é o que é teoria pseudo-religioso, cultista? O que é isto? E essa distância em que ninguém durante 30 anos falou do desaparecimento do pai e da mãe. Isso nunca entrou na conversa sobre Sebastião. E eu pensei, porquê? Porquê que eu não posso pintar sobre esta coisa que os portugueses não sabem, que ninguém diz? Que ele é um desconhecido por tudo isso, essa infância, com essas influências, essa não influência, fica fundamental para uma percepção de quem era Sebastião. Explicado? Resposta? Outras perguntas? Quando exibe a sua obra, sente-se exposto? Quando vê alguém a ver a sua obra, sente que estão a vê-lo por dentro? Sinto o quê? Que estão a vê-lo por dentro. Sim. Interiormente. Sim. É uma grande perda de anonimidade. Sim. E é quase uma invasão à minha privacidade pessoal. Mas eu sei, há 10 anos, quando eu comecei a pintar sobre Sebastião, de que esse é o sacrifício que eu tenho de fazer. Como ele fez para o país, eu tenho de fazer para a pintura.